das principais dificuldades foi fazer o que a gente tá fazendo hoje, né? Foi eu conversar, eu me expor, eu colocar a cara mesmo de frente a isso, porque eu tinha uma trava muito grande, né? Todo o medo do negócio, meu Deus, se não der certo, né? E se não, a gente sempre fica com e se der errado? E se não der certo? E se acontecer? E se der certo? E se der tudo bem? E se a gente conseguir realmente? E se o nosso negócio for um modelo para outras pessoas, sabe? Então, acho que a gente tem que começar a ver mais um lado positivo. Vão existir momentos ruins. Sempre, em qualquer área da nossa vida, vai ter questões que vão deixar a gente com medo. Às vezes a gente vai precisar dar um passo para trás. A gente vai precisar parar um pouco, reorganizar para voltar ativa, e isso é super normal, né? No começo a gente fica às vezes chateado, pensa, poxa, será que eu fiz o certo? Né? Será que eu devia ter feito? Por que eu insisti? E não é assim. Eu vou contar pra vocês, saber que meu sonho era ser dentista. Ai, tô ficando. Vou compartilhar por que eu não fui. Porque eu fui mãe aos 17 anos. O bruxismo ou apertamento, né? Ele pode ser muito prejudicial para alguns pacientes, mas em crianças, às vezes isso é normal, né? A nossa boca, quando a gente sofre muitas alterações, ela tende a tentar se adaptar, né? Então, crianças em período de troca de dentição, tá perdendo um dentinho, o outro tá mole. Então, o nosso corpinho, o crescimento deles, tá fazendo um pouquinho dessa movimentação, não vai causar nenhum problema, isso é fisiológico, então a gente vai só acompanhando. Eu percebi que meu filho tá queixando de muita dor, eu percebi desgaste em dente, eu percebi fratura, opa, sinal de alerta. Seja muito bem-vindo hoje ao nosso podcast de um jeitinho diferente do jeito que a gente gosta. Hoje nós estamos com o quadro do Você Pode, visitando a Clínica Essenza aqui em Balneário Camboriú, e você é o nosso convidado especial a conhecer um pouquinho da história dessa clínica, os grandes diferenciais, o que eles fornecem aqui, e entender que essa clínica talvez pode ser uma solução para você. Então eu te convido a ficar até o final. Você que é empreendedor, você sabe que sempre tem dicas extraordinárias para você aqui. Então, fica aqui e escuta um pouquinho de tudo que a gente vai falar. Se você é dentista, trabalha na área da estética, fica com a gente também, porque eu tenho certeza que essa galera aqui tem muita coisa a ensinar para você também, que tá aí na sua cidade, na sua região, e às vezes tá pensando como que eu posso inovar no meu negócio, como que eu posso ser um diferencial. Eles aqui estão dando, assim, um banho, como dizem os manezinhos aqui da nossa região, em relação a atendimento e excelência. Então, vem com a gente. E olha só quem eu tô recebendo hoje aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, doutora Letícia. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Na verdade, né, a doutora Letícia está nos recebendo, porque nós é que viemos aqui para a clínica, já fizemos um tour por aqui, é tudo muito lindo. Obrigada. Mas, Letícia, sempre que a gente começa o nosso podcast, a gente primeiro pergunta quem é a nossa entrevistada, né? Então, eu queria que você pudesse falar pra gente quem é a doutora Letícia, sem ser dentista, né? Bem, preciso me apresentar como dentista, é grande parte do que eu faço, né? Minha vida é praticamente odontologia. Então, me chamo Letícia, eu sou responsável técnica aqui da Essenza, avaliadora. Sou responsável pela parte de estética dental aqui e dos planejamentos dos nossos pacientes. Sou mãe, sou casada já há 8 anos, tenho um pequenininho de 4, que também, além da odontologia, ele é a minha vida, é ele e o trabalho. Ai, que coisa mais linda. Eu também sou mãe, só que os meus não são pequenininhos, eu tenho um filho de 18 anos, Nossa. Então assim, aproveita muito, porque esse tempo passa muito rápido. Muito, a gente piscou e eles já estão quase do nosso tamanho, né? E eu sei que existem grandes dificuldades entre realmente conciliar a vida profissional com a vida profissional, principalmente quando a gente fala sobre a odontologia, que acaba ocupando realmente bastante tempo. E a gente sabe que um médico, um dentista, existia-se, né, esse estigma antigamente de que, nossa, eles ganham muito dinheiro, mas também trabalham para morrer, né? As proporções são muito parecidas, assim, né? Assim como a gente consegue ganhar um bom salário, a gente precisa também trabalhar bastante para isso chegar. Não é fácil, não é de graça, né? Mas com certeza é uma área totalmente recompensadora. E por que odontologia, doutora? Não foi minha primeira opção. Olha só! A minha primeira opção era a faculdade de Direito, que o meu pai queria fazer, e eu sempre fiquei, assim, influenciada por ele, né? Ele chegou a fazer um tempo, interrompeu, e eu sempre
pensei nisso, né? Aí eu comecei a trabalhar com odontologia, eu tinha 16 anos. Aí eu tive minha primeira oportunidade de emprego como secretária num consultório odontológico, de 2 gaúchos também, pessoal que a gente já conhecia. E foi muito legal essa experiência, ganhei, assim, uma bagagem enorme. Eles são meus pais na odontologia, porque foi o Dr. Luiz, que me apresentou o ramo, né? Ele me incentivou a fazer um técnico em prótese dentária, que foi a minha primeira formação técnica na área. E durante o técnico eu resolvi que eu queria ser dentista, que eu queria viver a mesma vida deles. Olha só! E me tornei dentista trabalhando com eles. Foi muito bacana. Então, desde os 16 eu tô dentro desse ramo. Então, fazem mais de 10 anos que eu vivo dentro de um consultório odontológico. Olha aí, então ela tem cara de novinha, gente, mas tem experiência na área. Passei em todas as etapas do consultório já. Que demais. E como que surgiu essa parceria, né, de você ser aí responsável técnica com a Essenza? Como que a Essenza surgiu? Conta pra gente. Então, aqui no ponto comercial da Essenza existia uma clínica e essa clínica fechou, né? E o ponto ficou. Então a gente viu aqui dentro uma oportunidade de crescer, né? Eu acompanhei esse processo desde o início, nós somos amigos, né? Somos um grupo ali de pessoas que gerem aqui a Essenza. E como eu estava disponível todos os dias da semana para ficar com eles, eu me tornei responsável técnica até pela questão da avaliação. Aí, como eu já ia me tornar avaliadora da clínica, a estar aqui dentro, participar dos planejamentos, conversar com a equipe, então foi ali que a gente resolveu agregar esse cargo a mim também. Quanto tempo de atuação que a Essenza já tem aqui em Balneário Camboriú? A Essenza vai fazer 2 anos aqui em Balneário. Esse ano ela vai completar 2 anos. A gente fez nossa inauguração em setembro de 2025. Conta pra gente qual foi o maior desafio que vocês, assim, ó, estão lidando, né, com a Essenza enquanto empreendimento. Porque uma coisa é ser dentista, né, gente? Outra coisa é empreender na odontologia. Existem duas coisas bem diferentes. E eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho certeza que muitos dentistas que vão assistir o nosso podcast saíram da faculdade dentistas, mas não empreendedores. E aí ele tem que lidar com essa vida de ter que lidar com tudo isso, né? De gerenciar as contas, de saber como precificar serviço, lidar com o paciente, né? Porque exato. assim, quando a gente é só dentista, a gente aprende a resolver o problema ali, né? De tratar o problema do paciente. Só que o paciente dentro de uma clínica, ele não é só paciente, ele é um cliente daquele lugar, ele faz parte daquela empresa. Então ele vai ter queixas, ele vai ter dúvidas, vai ter uma questão financeira por trás, questão de organização de pagamentos. Então assim, a gente precisa ter um manejo comercial também, e isso a faculdade não dá pra gente. Mesmo que algumas graduações hoje já tenham uma disciplina de comercial, de administrativo, a gente sai muito cru para resolver algumas coisas, né? E quando a gente chega no mundo real, que os pacientes nos cobram, que os pacientes querem, às vezes, um pagamento um pouco diferente, a gente tem que tentar verificar o quanto a gente consegue fazer isso. Às vezes, uma dificuldade a gente tem com o paciente, né? Tem clínicas de franquias, por exemplo, que conseguem oferecer um pagamento muito esticado. Coisas que nem sempre uma clínica particular vai conseguir, né? Então, a gente sempre tem que tentar ver o melhor para o paciente, o que eu ofereço de tecnologia, diferencial, qualidade, tempo de entrega, formação dos meus profissionais. Então, nossa, é muito diferente do que só chegar e atuar. Falando sobre isso, você comentou, e eu acho que é bem importante a gente tirar essa dúvida das pessoas. A Essenza, então, não é uma franquia? Não, a Essenza não é uma franquia, ela é uma clínica particular. Foi uma iniciativa ali de um grupo de investidores de tentar trazer uma odontologia diferente do que a gente estava vendo, né? A maioria dos profissionais que trabalham aqui com a gente já tem mais de 5 anos de experiência na área, então já passaram por diversas clínicas, passaram por franquia, por particular, por consultório próprio, alguns, né? Então a gente tem uma bagagem grande de o que estava acontecendo lá fora e o que a gente queria trazer diferente aqui para dentro. Então, por isso que a Essenza nasceu. Acho que foi isso que a gente quis. A gente quis trazer uma odontologia muito além do que a gente estava vivendo. Uma vontade de fazer diferente, de apresentar uma tecnologia melhor para o nosso paciente, de trazer mais conforto para os tratamentos dos nossos pacientes. Então, falando sobre isso, já que juntou pessoas que queriam trazer algo diferente para o mercado, qual é o principal diferencial que você acredita que a Essenza carrega? A Essenza,
Nossa, é bastante. Eu acho que eu vou enaltecer muito a nossa equipe aqui, porque a gente tem profissionais maravilhosos, todos com formação excelente, são muito humanos, né? Eu acho que o cuidado, o conforto que a gente trata o nosso paciente, tratar ele como uma pessoa individual, né? A odontologia ela não é uma receita de bolo que para você, para o vizinho, para o pai, é todo mundo igual. Então, você é você. Então, a gente precisa enxergar o paciente como uma pessoa, às vezes de uma forma com mais empatia, com mais cuidado. Tem pacientes com muito trauma, tem pacientes com Nossa, medo, tem imagino. pacientes que não conseguem ser moldados, por exemplo, aquela massinha. Então, hoje a gente já conseguiu incorporar na nossa rotina clínica o fluxo digital, por exemplo, né? A gente traz mais conforto tendo uma radiografia panorâmica aqui dentro da clínica, o paciente não precisa sair para realizar os exames. A gente tem o Straumann Sirius, que ele é um scanner digital, né? Fazer escaneamento intraoral, então o paciente não precisa mais passar por moldagem, né? Aquela massinha chata que muito paciente tem aquela sensação da asfixia, da náusea. Hoje a gente já não precisa mais trabalhar com isso aqui. O paciente já fica muito mais confortável. O fluxo é rápido, então coisas que demoravam muito agora com o fluxo digital é muito rápido, é muito tranquilo. Então acho que esse é o nosso diferencial, é resolver de forma rápida, segura e confortável para o nosso paciente. Sempre na individualidade de cada um, tudo bem personalizado. Tá falando sobre essa questão da digitalização da Essenza, então assim, vocês têm buscado tecnologias para poder ajudar. E eu queria que vocês pudessem falar assim, qual tem sido a experiência de trabalhar na era, né, da inteligência artificial, onde tem ajudado tanto, como que vocês têm lidado com isso? Tem dois pesos e duas medidas, né? A inteligência artificial, a tecnologia, ela é maravilhosa. A odontologia evoluiu muito nos últimos 10 anos com isso, com escaneamentos, com prótese, né? Hoje em dia a gente tem prótese que é fresada, que é impressa em impressoras 3D, então é tudo muito mais tranquilo, né? Mais rápido, fica mais assertivo. Aí a gente tem aqui na clínica também alguns sistemas, alguns softwares que eles reconhecem radiografias, por exemplo, e desenham para o nosso paciente alguns problemas bucais. Nós que somos dentistas, a gente consegue ver um probleminha lá dentro do osso, uma fístula, muito fácil, né? Mas para o paciente entender o que é aquilo, o tamanho que tá, então a IA, nesse sentido, nos ajuda muito, né? Agora tem o contra. Esse excesso de informação para o paciente, às vezes sozinho, ele chega aqui um pouco perdido. Acontece muito e eu acho que é muito bom dos pacientes pesquisarem muito antes de vir, né? Com foto para ChatGPT, para outro tipo de IA, e eles vêm com o diagnóstico pronto. Ou eles vêm com tratamentos, né? Eles chegam na minha mesa e falam: olha, eu tenho tal coisa, eu quero fazer isso e isso. Não é bem assim que funciona. Né? Então, assim, eu acho que o paciente tem esse direito e ele precisa pesquisar. Isso é ótimo, isso impede até que algum erro aconteça, né? Mas entender que é uma sugestão. A IA, a tecnologia, o Google em si, ele não é clínico, ele não está te vendo, né? Então, uma cárie, a gente pode ter N tratamentos, às vezes é só uma restauração, às vezes a gente tem que tratar um canal, às vezes tem que colocar uma coroa, às vezes não tem mais o que fazer. E o paciente vê isso como uma verdade absoluta, às vezes, né? Chega assim, não, mas tá aqui, eu vi que dá, mas não é clínico. Então, assim, vai muito além. O olhar clínico, o cuidado com o paciente, isso a IA não tem. Né? Então, é bem essa questão de é ótimo para algumas coisas. E para outras, a gente tem que segurar um pouquinho para não se perder. Então, se você é paciente, gente, cuidado com o que o ChatGPT ou qualquer outra IA que você use vai te sugerir em relação a tratamentos. E não é só nisso, né? A gente tá falando aqui de tratamentos odontológicos, mas tem galera que tá consultando doenças mesmo, em vez de ir ao médico com o ChatGPT. Ou tira essa preocupação, assim, o ChatGPT fala, não é nada sério. Às vezes é algo mais sério. Às vezes é algo que precisa se preocupar, né? Por exemplo, é só uma cárie. Não é só uma cárie, isso evolui. Né? Isso pode virar algo pior. Então, confie nos seus dentistas. Primeiro no dentista, depois na IA. Eu acho que a gente viu pouquíssimos casos, né, onde a IA realmente foi surpreendentemente assertiva. Um dia eu li um artigo, vou compartilhar aqui porque eu acho que é pertinente a nossa conversa, de uma mãe que já estava há anos com o filho e estava sem diagnóstico.
E aí ela em casa já não aguentava mais, conversando com o chat GPT, foi listando todos os sintomas, o que ele tinha, tudo. E o chat GPT trouxe para ela uma possibilidade de um diagnóstico de uma doença raríssima, assim, que realmente não era algo que comum. Ela levou isso na outra consulta para o médico, e o médico falou assim: olha, vamos investigar. Né? Vamos investigar. Se ele trouxe isso. Porque, como era uma doença muito rara, os médicos não tinham muito acesso. E eu entendo que diagnóstico é de muita vivência também. Sim, É da sim, experiência do dia a dia. Então, se era uma doença muito rara e os médicos não tinham tanto acesso, às vezes não passava pela cabeça dele aquela ideia. Quando o chat GPT trouxe, eles falaram: vamos investigar. E no que se investigou, era verdade, foi confirmado. Era aquela doença. Mas vocês entendem a diferença de uma coisa para outra? Era algo que já tinha se investigado várias coisas, não encontrava diagnóstico. Ele trouxe uma suposição. O médico não olhou aquilo e falou: isso é verdade. Não, vamos investigar. Isso. E na odontologia acontece da mesma forma, né? O paciente, eu nunca vou ignorar o que o paciente me trouxe, de forma alguma. Toda informação é pertinente. Então, assim, olha, eu pesquisei no chat GPT e disse que eu tenho isso. Tudo bem, vamos ver se é isso. Às vezes, a gente vai precisar de outros exames. A gente tem N coisas na odontologia, né? Radiografias, tomografias, vários testes clínicos. Então, vamos investigar. O que aparecer de erro, a gente vai atrás. Então, mas é só essa questão de não tornar uma verdade absoluta, como essa mãe fez, ela foi buscar ajuda. Isso. Ela foi buscar, levando, e tudo é pertinente. Qualquer informação que vem do paciente, às vezes o paciente fala assim, mas acho que não tem nada a ver o que aconteceu há 2 semanas atrás. Tem tudo a ver. A pipoca que você comeu, que doeu o teu dente, o jeito que você escovou, tudo é pertinente. Então, qualquer informação que vem é excelente. Então, a gente não vai nunca desvalorizar uma informação. Então, sempre vai ser um complemento do diagnóstico. Muito bom. Doutora, falando agora sobre os procedimentos, né? Pelo que eu entendi, são 4 profissionais que trabalham aqui, então a gente entende que é bem completo. Mas bem completo como? O que vocês fazem? Eu tô em casa, tô lá, senti uma dor de dente. Como que eu sei que eu posso procurar a essência? Mas eu não tô sentindo nada, só preciso fazer as minhas visitas de rotina, prevenção, que a gente sabe que é difícil, né? Eu sei que você não gosta de ir no dentista, eu sei. Mas tem que mudar isso. É raro quem vem a cada 6 meses. Mas tem que mudar isso, gente. A gente tem que fazer com o dentista igual a gente faz com o médico. Eu acho que é uma cultura, né? Então, sim, a gente também tá aqui para instaurar culturas. Mas para isso, eu queria que você pudesse explanar o leque de produtos e serviços que a Essência oferece. Então, vamos lá. Aqui na Essência, a gente atende todas as especialidades da odontologia, desde a odontopediatria até implantes dentários, cirurgias um pouco mais complexas, né? Nós somos uma equipe de 4 dentistas, então eu fico na avaliação, planejamento, fico na parte de lentes de resina, parte de estética dental. Estou me especializando em prótese dentária e implantodontia também. Doutora Gabriela, ela é nossa especialista em harmonização facial e prótese dentária, então todo o processo de reabilitação é feito com ela, a estética facial é feita com ela. Ela é extremamente crítica, ela é muito cuidadosa, então é realmente uma harmonização, né? Doutor William hoje está na parte de cirurgias e implantodontia. Ele faz toda a parte de extrações, implante, a parte de reabilitação também. Doutora Luíse é a ortodontista aqui da clínica, que são os aparelhos, né? Tanto o aparelho fixo como o alinhador invisível, aquele que todo paciente adora, que não aparece, que dá para tirar para comer, que daí ela também faz toda essa parte aqui na clínica. E juntos a gente faz o planejamento dos nossos pacientes. Então, a nossa equipe está sempre em contato um com o outro. Quando eu recebo o paciente na avaliação, ele vai passar por praticamente todos os especialistas aqui da clínica. Então, a gente senta, a gente debate, a gente conversa, a gente monta um planejamento personalizado. Inclusive, o paciente tem acesso a isso. Então, a gente consegue entregar para o paciente uma experiência de atendimento. Não só uma consulta, não só uma limpeza, não só um implante. A gente trata o paciente como um todo. Olha só, gente, isso é diferente de verdade, porque aonde que você vai e paga por um e é atendido por 4? Então, analisem bem as possibilidades, né? Porque, na verdade, é um tratamento, mas com 4 profissionais ali. Isso é fantástico mesmo. E você comentou ali sobre a tecnologia, a gente ainda colocou aqui esse scannerzinho aqui. Conta pra gente o que essa tecnologia realmente faz e o que ela mudou
do que era feito antes para o que está sendo feito agora. Tá, então o scanner ele traz pra gente agilidade no processo de reabilitação, de prótese e planejamento, né? Antes, para eu conseguir planejar fazer um caso de lentes, por exemplo, né? A gente pegava, moldava o paciente, era obtido 2 modelos, ia para um laboratório, faz uma articulação, monta num articulador, faz um enceramento em cera na mão, era um protético que faz isso. Então, isso é um processo um pouco mais longo. Hoje, com o escaneamento, o paciente vem em 1 hora aqui na clínica, ele é escaneado, a gente obtém o escaneamento das 2 arcadas, ele é articulado de forma digital, no mesmo momento, então não tem que passar por todo um processo laboratorial. O planejamento é feito 100% de forma digital. O paciente vê um videozinho do novo sorriso, a gente consegue colocar isso numa foto do paciente, o paciente se vê antes, né? Então a gente consegue entregar isso importante. Muito, porque a insegurança que o paciente tem em tratamentos grandes e estéticos é como vai ficar depois, né? Eu vou poder voltar atrás? E não, a gente precisa ver antes. Então, tirar fotos do paciente, pegar o escaneamento, jogar lá, o paciente se ver o seu sorriso, a gente poder fazer várias modificações antes mesmo de começar o tratamento, é isso que melhora muito a nossa vida com a tecnologia, né? Antes, se eu precisasse fazer alguma alteração, eu tinha que pegar aquele modelinho, moldar de novo, botar na boca do paciente, não deu certo, o paciente não gostou, volta pro laboratório, altera, volta para mim. Prova de novo. Então, era um processo mais longo. Hoje é muito rápido de fazer. Depois de tudo pronto, esse planejamento feito de forma digital, o arquivo é enviado para o laboratório e o laboratório faz ou a fresagem, que daí é um bloquinho de cerâmica, muito rápido também de se fazer, ou a impressão dessas peças. Então, se torna um tratamento muito mais tranquilo, muito rápido. Gente, vou falar uma coisa para vocês, né? Só tem sorriso feio hoje quem quer, né? Porque existem possibilidades para tudo. Muito tranquilos. Para tudo. Muito tranquilos. E falando sobre harmonização facial, porque a gente sabe que tem uma galera que, depois que faz um procedimento, nunca mais consegue ficar sem, tá? Acho que é por isso que eu tô... Vicia. Não é verdade isso? Vicia. Eu conheço gente que começou com uma coisa simples, de repente foi fazendo outra, foi fazendo outra, foi fazendo outra. Como vocês lidam com isso também, com os excessos? Porque a gente sabe que às vezes o paciente chega e ele vira e fala pra você assim, doutora, eu quero essa boca aqui, ó. Mas e aí? E se não cabe naquele rosto? Como que vocês lidam com isso? O nosso processo de avaliação, quem faz a parte de harmonização facial aqui é a doutora Gabriela, né? Então, quando vem comigo, eu sempre ou a chamo ou direciono esse paciente para ela, né? Porque a nossa avaliação precisa ser muito criteriosa. Quando a gente vai transformar o rosto de alguém, é algo muito pessoal, né? E mesmo a coisa que eu falei para você com relação a tratamentos dentários, serve na harmonização. Nem tudo que é bom no teu amigo fica bom para ti. Uma boca muito grande para você, não, às vezes não fica tão legal quanto para tua irmã, por exemplo, né? Então, essa avaliação tem que respeitar a proporção facial do paciente. A gente tem proporções que a gente precisa seguir, por exemplo, o lábio superior ser um pouquinho menor do que o lábio inferior. A gente não pode transformar o paciente de qualquer jeito. E a doutora Gabriela, ela é muito criteriosa com isso para poder dizer não para o paciente, né? Eu acho que o vender, o fazer, o satisfazer o desejo do paciente é tão importante quanto a gente falar um não para ele, né? Então, se a gente vai ver que está muito fora do que é a nossa diretriz de trabalho, do que vai ficar bom, uma harmonização realmente, porque tem muita coisa que ultimamente a gente viu que está dando errado. É verdade. Então, assim, o que a gente vê que vai fugir do nosso limite, do natural, do harmonizar, a gente diz não. A gente não faz, a gente explica para o paciente qual a melhor condição. Tem algumas questões que a gente precisa tratar antes. Às vezes uma questão de pele, aí não vai direto para um preenchedor, vai para um bioestimulador de colágeno, vai para um botox. Então tem uma avaliação toda personalizada de acordo com o biotipo do paciente, com a naturalidade que o paciente quer e que a gente precisa entregar. Então, dentro da estética facial aqui, vocês fazem tudo. Então, não é só os aplicadores, como você disse, não é só colocar não lá... É só preenchimento, não é só preenchimento. Não. Então, desde botox, bioestimulador, tudo que você faz com a pele do rosto... Dá pra gente fazer. Dá pra fazer aqui. Isso é interessante, gente. Porque, ó, tem muitas esteticistas por aí
que não são formados em odonto, e isso é um perigo, né? A gente diz que, às vezes, a gente vai num profissional que não entende toda a formação do rosto. Eu entendo que o dentista lá na faculdade, antes dele pensar em qualquer outra especialidade, ele estuda tudo Cabeça e sobre o pescoço. rosto, cabeça e pescoço. Então, ele sabe tudo que está acontecendo ali. Então, eu acho que a segurança de você procurar um profissional que venha dessa área de atuação é muito válida. Pesquisar muito. Isso é algo que eu falo muito até com relação às lentes de resina, por exemplo, né? Que deu um boom no mercado, eu trabalho com isso, e foi muita gente fazendo. Eu vi muito paciente chegando, assim, de muitos lugares. Teve clínica só disso que abriu, né? Quando estourou as lentes. Mas é você pesquisar muito bem quem vai te atender, né? Qual a formação dessa pessoa? Ah, é biomédico. Ok. O biomédico é um dos principais que fazem também, né? É habilitado em tal coisa? Sim, show de bola, né? Ah, é dentista. Pesquisa o que esse dentista sabe fazer. É especialista? Não é. Sabe? Porque tem muitos também que não são e fazem, né? Então, assim, acho que vai muito de pesquisar o teu profissional e você sentir segurança. Vai para uma avaliação, conversa, pergunta o que você tem dúvida, mostra, deixa, sente segurança no teu profissional, né? Para daí você entregar o teu rosto, é algo tão que a gente precisa cuidar tanto, né? E eu sempre falo para os pacientes também, não procurar harmonização só quando você viu um problema grande, né? A harmonização ela pode começar desde muito cedo. Eu, por exemplo, eu tenho botox preventivo desde os 19. Tá vendo? Por isso, né, que ela tem essa cara de menininha assim, né? Desde os 19, porque eu sou muito expressiva, então a testa, a glabela, o nariz, eu sempre tô fazendo uma cara feia para tudo. Então, assim, marca muito, né? E a gente consegue prevenir muita coisa fazendo tudo, intervindo antes do que depois que já tá marcado, do que depois que já tem, às vezes, uma ruga um pouquinho mais forte. Então, tem pacientes para mim que chegam assim, mas eu tenho 25, eu não preciso. Faz. Faz que tu não vai se arrepender. Porque lá nos 35, Lá nos 45 vai fazer a pesa. diferença, né? Faz muito. Muito, faz muita diferença mesmo. Doutora, vamos falar de cases, né? Eu sei que existem sempre aqueles cases de pessoas que vêm do mercado traumatizados. Você falou sobre isso ali atrás. Então, vocês recebem pacientes que já vêm traumatizados do mercado. E eu queria que você pudesse compartilhar algum case de alguém que veio do mercado para vocês consertarem a besteira, né? Porque eu sei que tem. Tem. A gente não pode citar o nome do paciente nem onde, mas compartilha com a gente algum case assim que marcou, que chegou e vocês tiveram que consertar a besteira que aconteceu por aí. Tem mais de um. Tem mais de um. Tem um que foi um paciente de lentes, que ele veio de São Paulo e não estava legal, ele estava bem insatisfeito e ele veio com dor em um dente, né? Aí ele veio para tratar esse. Ele falou, eu só quero resolver o que está doendo. A gente radiografou embaixo de várias lentes dele. Tinha cárie, tinha desadaptações, tinha biofilme, a gengiva muito inflamada. Então, isso a longo prazo poderia fazer ele perder quase todos os dentes, né? Então, a gente conversou, eu brinco, né? A gente até ficou amigo. Eu abracei o paciente e falei, pelo amor de Deus, vamos tratar tudo. O dente que ele veio queixando de dor é o dente que ele acabou perdendo. Então, na infiltração, deu uma cárie tão extensa, atingiu o nível radicular, fraturou esse dente, não tinha mais o que fazer, era o dente da frente. Então, a gente precisou substituir, precisou fazer implante. Depois de tudo, né, ele passou por um processo ruim, né, de estar com as lentes mal feitas. Eu precisei tratar muita coisa antes da reabilitação estética e dali, depois do implante, de tudo certinho, refazemos toda a parte estética do paciente. Hoje sorri à toa, né? Mas assim, tem muita coisinha que a gente acaba pegando e é por isso que eu pego tanto no pé do paciente de pesquisa onde você vai. Pesquisa o profissional, conversa com pessoas que já fizeram, para não acontecer, porque é sério, né? Às vezes você tem dentes bons e você acaba perdendo. Esse paciente era jovem, ele é um paciente de 20 e poucos anos ali. Acabou perdendo um dente importante da arcada por algo que não estava bem feito, né? Um dos outros que marcou bastante, mas que porque foi muito bonito o final, foi um que a gente fez há poucos dias atrás, até teve
depoimento dele no nosso Instagram, de um paciente que não estava satisfeito, ele tinha algumas coroas cerâmicas, estava quebrando muito, aí sempre estava remendando. Coloca um, remenda, coloca outro, remenda. Isso vivia caindo, e caía sempre quando ele ia viajar. Ai, que tristeza! Era eles organizarem uma viagem, caía o dente do paciente, quebrava outro, e ficou um efeito dominó. Começou a dar problema em um e foi indo, assim, né? Aí ele buscou a gente, já tinha vários implantes em boca, a gente optou por tirar, então, esses muito quebradinhos e fazer uma reabilitação completa. Embaixo ele já tinha implantes do tipo protocolo, e foi muito bonito o processo, porque aí vinha ele, a esposa, e daí ele todo ansioso, e no final... Ele se olhou e sorriu e falou assim, nossa, que dentadura bonita ele fez. Agora eu vou mastigar mais tranquilo, eu vou poder viajar sem ter medo do meu dente cair, de quebrar. Então, é isso que marca muito a gente. Além do que a gente vê e acha bonito, porque a gente é dentista, a gente acha lindo o dente dos pacientes. Os pacientes ficam até meio assim, mas a gente baba em cima dos dentes dos pacientes. Mas é a experiência, é você ver como isso mudou a vida. Né, desse último senhor, ele, depois, quando ele voltou no retorno, ele falou assim, agora eu consigo mastigar, agora eu consigo comer, eu mordo as coisas sem medo que o meu dente vai cair, eu posso sorrir, eu tirei foto sorrindo, porque a esposa falava, ele não sorri nas fotos, eu tenho que brigar, eu tenho que cutucar para dar um sorriso. Então, é isso que transforma mesmo, é isso que faz a gente sentir alívio na nossa profissão, e falar, nossa... estamos no caminho certo, tá dando certo, sabe? Então, acho que pra mim, esses foram os dois casos que mais marcaram, assim. Eu tenho certeza que a gente reunir todo o pessoal, cada um vai ter os dois também. Com certeza. Mas pra mim, esses foram que mais impactaram pelo resultado final, assim, por ver que o paciente chegou achando que estava tudo perdido, que não tinha mais o que fazer, mas que a gente conseguiu reverter a situação, que no primeiro caso a gente conseguiu manter muitos dentes do paciente, a gente conseguiu reabilitar de uma forma... conservadora, né? E nesse segundo a gente poder devolver autoestima, autonomia para comer, né? Qualidade de vida para o paciente. Não, isso é incrível, assim, acho que é fundamental, na verdade. Você falou sobre a questão da resina, e eu acho que também é uma dúvida muito grande da galera, que antigamente, para poder resinar um dente, se lixava o dente de baixo. Então, era como se a pessoa tivesse que fazer aquilo e nunca mais ela conseguisse viver sem o dente de resina. E eu queria que você pudesse falar sobre esse procedimento, né? Se ele é realmente desse jeito, se aquilo era uma técnica que já não é mais utilizada, como que funciona isso? E se feito uma vez é para sempre, nunca mais eu consigo tirar aquilo da minha boca? E porque essa também deve ser uma dúvida. Sim, inclusive é um medo dos pacientes quando a gente fala em facetas, em lentes, em coroas, né? Mas existem preparos diferentes. Quando a gente trabalha com reabilitação de prótese estética, principalmente, antes era muito falado de sem desgastes. Ai, vamos fazer lente sem desgaste. Saía aquela lente grosseira, né? Aquela coisa grandona para cima da gengiva. Então, isso só piorava a situação. Então, acho que é uma questão de avaliar o que a gente consegue fazer dentro do caso daquele paciente, né? Existem preparos diferentes. Aquele preparo bem pequenininho, dentinho de tubarão, né? Que fica que é só aquele toquinho de dente, é quando a gente já perdeu muita estrutura dentária. É quando esse dente já quebrou, é quando a gente já precisou colocar um pino, é quando tinha muita restauração. A gente vai ter que fazer uma coroa total. Aí é diferente. Aí sim a gente precisa só daquele pedacinho preparado para poder entrar uma peça inteira. É um dente inteiro. Geralmente a gente faz em cerâmica, né? Não se usa resina para forma definitiva, se usa de forma apenas provisória quando a gente está fazendo o tratamento. Mas aí faz aquela reabilitação com um dente total em cima daquele pedacinho. Mas já é num caso onde não tem mais solução, onde já não tem mais como restaurar, não teve mais como colocar uma faceta, ou uma lente de contato, ou uma restauração parcial. Aí isso é um dos últimos, né? Um dos últimos preparos que a gente faz. Agora, só para reabilitação estética, o desgaste é mínimo. É mínimo. Eu só quero fazer uma lente de contato. Ela é extra fina, né? Às vezes tem 0,3 milímetros, uma lente bem fininha mesmo. E é isso que eu preciso de preparo. Então, na maioria das vezes, quando o paciente tem todos os dentes sadios, ele nem percebe onde a gente preparou. Ou se percebe, é pouquíssimo.
né? Não a ponto de dar sensibilidade ou de quem vê na rua perceber, né? Então é esse tipo de diferença que às vezes o paciente não consegue entender e fica com receio. Acha que toda prótese, que toda faceta, que toda lente vai ter que ser aquele dentinho pequenininho, né? Mas zero desgaste é difícil acontecer. Não é impossível. Tem casos que sim, a gente consegue deixar às vezes um dente sem desgaste, ou no máximo um preparo próximo da gengiva, mas zero desgaste é bem difícil de acontecer. E aí, de quanto em quanto tempo eu refaço isso? Ou a própria lente é que determina isso? É muito variável, é muito variável. Eu sempre explico para os pacientes que independente do tratamento que eles fizerem, vai precisar de uma manutenção. O nosso dente precisa, né? A cada 6 meses a gente quer que vocês venham, façam uma limpeza, a gente faça uma revisão, né? A resina, se a gente for ver em bula, existe um prazo de validade para ela, né? Mas com um paciente muito cuidadoso, com uma técnica bem executada, com algo bem selado, sem nenhuma infiltração, ela dura por muito mais tempo do que se diz em bula, né? Cerâmicas, então, nossa, cerâmica é o nível premium de reabilitação. Então, cerâmica, ela tem uma alta resistência, ela não pigmenta com facilidade. Repito, se bem feita, com uma técnica adequada, com um bom cimento, com um bom selamento, a gente não tem problema em casa. Então, a gente tem pacientes que vieram até nós com cerâmicas de 10 anos em boca, 15 anos, que estão excelentes, estão bem adaptadas, é um paciente cuidadoso. Então, vai depender muito de cuidado, quanto e técnica. Cuidado, bem feito, tudo certinho. Falando de implante, que eu também sei que é uma dúvida gigante das pessoas, e eu me lembro, meu pai, eu me lembro uma vez que ele precisou implantar um dente na esposa, né? Minha madrasta acabou perdendo um dente ali da frente e ele precisava fazer esse implante. E eu lembro do meu pai falar que eles estavam tendo muito problema, porque depois que ela implantou aquele dente, existia mau hálito. Tipo assim, o implante gerava um cheiro muito ruim. Eu lembro dele ficar brigando com o dentista pra resolver isso, né? Porque é complexo mesmo. E eu queria que você pudesse falar sobre isso. Por que isso pode vir a acontecer? Tô falando de um caso familiar, porque é o que eu me lembro, né? De acontecer, mas eu sei que as pessoas também têm muita dúvida de implante. Como que é o procedimento? Se dói, se vai ficar natural, se não vai. Se vai ficar com aquela raiz mais preta, porque eu me lembro das vezes a pessoa ficar mais escuro. Então, assim, é muitas dúvidas que se tem em relação a implantar um dente. Queria que você falar sobre isso. Tá. O implante em si, a peça, ela não causa mau hálito, né? O que causa mau hálito é acúmulo de biofilme, de placa bacteriana, ela vai fermentando, aquela comidinha que ficou ali, o restinho de comida vai fermentando próximo ali da gengiva, entre os dentes. O nosso dente também causa isso, né? Se a gente deixar a comida ali, vai ter um pouquinho de mau hálito. Mas o que a gente precisa sempre orientar os pacientes é que o cuidado de higiene, às vezes, é um pouquinho diferente do que um dente comum, né? Quando eu desço o fio dental num dente comum, até certo ponto ele vai e ele trava, ele bate ali na gengiva, bate no ossinho, ele entra um pouco dentro da gengiva e para. Num implante, imagina comigo, a raiz de um dente ela é bem robusta. O implante é um pininho que vai sair um dente robusto. Então esse fio dental vai descer muito além do que desce num dente. Às vezes o paciente tem medo, né? Esses dias um paciente chegou para mim e falou assim, ele quase atravessa o dente, é normal? Eu tenho medo. Eu falei, é normal, porque o pino, o implante que tá ali, ele é mais fino do que a raiz de um dente. Então, o teu dente de trás não vai descer tanto, mas o implante sobe lá em cima e limpa. Então, acho que eu percebo muito também que a questão de orientação dos pacientes pós-procedimento ainda é um pouco falha. Em alguns lugares, que eles vêm com muita dúvida, né? E pacientes que colocam implantes do tipo protocolo, que é aquele de prótese total parafusada, né? Eles não conseguem, às vezes, higienizar embaixo. É muito difícil. Ele não fica 100% colado na gengiva, tem um micro espacinho ali, pode entrar comida, né? Existem aparatos que a gente pode utilizar. Existe um irrigador bucal, que ele é tipo o nosso arzinho com água da cadeira, e ele joga ali embaixo, ajuda a limpar. A manutenção dele do protocolo tem que ser feita a cada 6 meses no dentista. Vai vir, vai remover, a gente vai limpar, vai polir para parar de juntar comida ali, para não ficar poroso, coloca de volta. Então, esse cuidado também diminui esse tipo de doença bucal. Do mau hálito, da gengivite, de uma periodontite, né? E os pacientes, eles têm uma visão de que eu vou botar implante
Nunca mais eu vou me incomodar, nunca mais tenho que ir no dentista. Errado. Tudo que acontece no nosso dente, em questão de gengivite, por exemplo, pode acontecer no nosso implante. É a periimplantite, que a gente chama. Contamina a região, o implante fica mole, a gente acaba tendo que tirar, perde mais osso da região. Ali entra a nossa gengiva preta, que você falou, né? O dente, ele é robusto, ele tem osso ao redor. Quando a gente tira, esse osso remodela. Né? O implante é muito mais fino. Então, hoje, isso é uma coisa que a gente também é um diferencial da Essência, que eu não comentei. A gente planeja para os pacientes, geralmente, enxertos ósseos junto. Enxerto ósseo, enxerto gengival, para a gente manter essa estética. Né? O volume ali da região de raiz, na gengiva, também deixa um sorriso bonito. Sim. Também deixa uma prótese mais natural. Então, quando a gente coloca o implante, enxerta um pouquinho de osso, é um osso sintético particulado, coloca ali, não tem risco nenhum para o paciente, só benefícios, né? Se viu que a diferença de gengiva está muito discrepante, faz um enxerto gengival, coloca uma membrana já no começo, para a gente evitar esse acinzentamento que aparece ali. Pessoas do sorriso largo aparece muito, né? E eles causam desconforto no paciente, realmente. Na verdade, eu acho que o sorriso, ele é um dos principais fatores que fazem a gente se sentir bonito ou não. Sim. É igual cabelo pra mulher, né? Pro homem também, porque os homens estão procurando cada vez mais implante capilar, porque também estão se sentindo incomodados com a falta de cabelo. Então, o apelo estético tá muito mais alto. Muito mais alto. Então, assim, gente, uma pessoa que não sorri, ela deixa de viver o melhor da vida, porque sorrir também libera hormônios da felicidade, também te ajudam a se sentir melhor no dia a dia. Então, observa que o sorriso, ele é contagiante. Você chega num lugar onde tá todo mundo sorrindo, né? A gente já viu várias vezes aqueles experimentos sociais que tem uma pessoa sorrindo no metrô, ela começa a rir, de repente tá todo mundo rindo. Mas existe aquela pessoa que existe uma trava emocional para sorrir, porque tem a ver com a estética. E eu queria que você falasse sobre esse paciente. Tenho certeza que vocês já receberam muitos aqui. Sim. E como é lidar com esse processo, né, dele chegar uma pessoa que às vezes é retraída, é tímida, simplesmente por conta disso, e depois há uma transformação na vida dessa pessoa. Às vezes é até mais difícil de fazer a pessoa se soltar. Mesmo com o dente bonito, com a lente bem feita, com o sorriso clareado, depois de uma limpeza, a pessoa tem o hábito de voltar a mão, né? Ou tá conversando comigo e tá com a mão assim. Aí eu fico pegando o pé do paciente. Tira essa mão, tira a mão, dá um sorriso. E eu entendo assim que quando o paciente fala que eu não sei. Eu não sei sorrir, parece que eu dou risada torta. Eu falei, daí? Tenta, sabe? Tenta, vai no espelho, tira foto, né? Porque perde mesmo essa capacidade. A gente fica tão retraído, né? Eu tenho uma paciente que ela perdeu um dentinho aqui do lado, um premolar, e ela sempre sorria bem grandão. E daí ela começou a conversar mais quietinha, aí dava um sorrisinho mais, né, para não mostrar o dente. Aí agora que ela colocou, ela continuou com esse hábito. Aí eu falei assim, olha, vamos virar a chave. Olha no espelho, dá um sorriso, vamos falar uma coisa engraçada, porque é difícil a gente tirar isso do paciente, principalmente se passou por muitos anos dessa forma, né? O que eu percebo é muito mais nas mulheres, isso, de se esconder um pouco mais, e a procura dos homens, na maioria das vezes, é porque a esposa tá incomodando para ele fazer. Porque não tira foto, porque não... A gente teve um outro caso de um paciente também que marcou muito aqui, que ele tinha uma perda óssea generalizada, tanto em cima como embaixo, e os dentes se movimentaram, eles foram para frente. Então, ao invés de ter uma mordida bonitinha, tava todo aberto, tava mole, ele não conseguia comer. E ele chegou e falou assim, eu quero comer churrasco, eu queria comer costela, porque todo final de semana meu irmão me manda um vídeo dele comendo e eu não consigo. Né? E na primeira avaliação ele tava com a barba por fazer, né, para esconder um pouco, não conversava muito, assim, eu tive que ir direcionando um pouco para ele me contar algumas coisas. No dia da prova de dentes, veio ele e a esposa, né? Porque a gente faz uma prova, o paciente vê se gosta, se não. Nossa, a mulher dele fez assim, não parece. Ele falou, nossa, tá lindo. E ficou realmente muito bonito. O caso dele tá muito legal. E quando a gente fez a entrega, a gente sempre faz um retorno, né? No retorno ele veio de cabelo arrumado, de barba feita, bem vestidinho. Eu falei, olha que diferença. E ele já, esse sim, ele já chegou lá na frente,
bom dia, sorrindo, sabe? E foi muito legal. Tanto que a gente fez a foto final, aí eu brinquei com ele, falei assim, olha a diferença da tua barba, porque daí a barba no começo não estava feita para esconder um pouco, né, do que ficava incomodando ele nos dentes, e depois ele tá sempre com a barbinha bem feita, o cabelinho arrumado, fala, olha como faz diferença, né? Às vezes a gente pensa que, é só arrumar um cabelo. Não, tem muito além por trás disso. Às vezes uma trava, uma pessoa que você acha que é muito séria, que é brava, que é muito tímida, tem algo por trás dessa timidez, tem algo por trás daquela cara fechada, né? Às vezes só falta um incentivo, falta ele se enxergar de novo, ele entender que é um detalhe que vai fazer toda a diferença, que vai transformar ele como pessoa de novo. Vamos falar de casos críticos, né? Porque a gente sabe que às vezes chega aquele paciente que tem um caso clínico que é mais crítico. O que seria isso, né? A gente já viu. Eu vou confessar pra vocês, sabia que meu sonho era ser dentista? Ai, que legal! Vou compartilhar por que eu não fui. Porque eu fui mãe aos 17 anos. E no mesmo ano que eu fui mãe, ano seguinte de eu ser mãe, eu consegui, gente, passar na Universidade Federal do Mato Grosso, na UFMT para odonto. Que legal. Mas era integral e eu era mãe, né? Como que você estuda com um filho pequeno? Então acabou que ficou-se, né, para trás aí esse sonho, essa ideia. Mas eu me lembro de estudar muito sobre isso. Minha mãe uma vez comprou, porque eu sou da época que as pessoas vendiam livros nas portas das nossas casas. E aí eles vinham e vendiam aquelas enciclopédias, né? Aquelas coisas assim. E eu me lembro que uma vez passou uma pessoa vendendo um kit de livros que falava sobre odontologia. E aí vinha um espelhinho para você poder. Eu encho o saco tanto da minha avó até ela comprar aquele negócio pra mim. E aí depois eu ficava estudando aquilo e eu me lembro de ver uns casos críticos da arcada dentária, do maxilar, do osso ser diferente, dente que nasce todo doido aqui dentro da boca e aí é caso cirúrgico. A Essência hoje consegue atender isso? Você tem algum case que você pode contar pra gente? Sim, a gente trabalha lá na odontopediatria já, porque isso a gente consegue auxiliar o processo de crescimento, digamos assim. Agora você falou do osso, né? Tem pacientes que a gente chama de classe 3, que a mandíbula é bem mais projetada do que a maxila, por exemplo, né? Quando a gente percebe isso, quando vem numa avaliação com a doutora Gabriela e percebe-se isso na infância, existe uma especialidade que se chama ortopedia dentro da odontopediatria. E ela é especialista também em ortopedia dos maxilares. E a gente consegue trabalhar com alguns aparelhos ortopédicos para a gente ajudar no crescimento dessa criança. A gente, às vezes, precisa encaminhar uma criança para uma fonoaudióloga, para um otorrino, porque tudo interfere. Uma criança com respiração bucal não tem um desenvolvimento facial correto. Então, a gente trabalha com outras equipes, né? Então, a gente vai para um otorrino, a gente vai para uma fono, a gente trabalha multidisciplinar quando a gente trata de crianças, né? Que daí é muito mais fácil, a gente consegue prevenir muito mais coisa, a gente consegue melhorar muito a arcada da criança até sem o aparelho fixo, só com aparelhos removíveis, né? Agora, quando chegam pacientes de situações mais complexas, como essa questão do osso, por exemplo, que a gente precisa de intervenção cirúrgica, é a nível hospitalar, né? Então, uma cirurgia ortognática, que a gente tem que ou retrair mandíbula ou avançar a maxila, a gente encaminha para um bucomaxilofacial. Não é feito em consultório odontológico, não é uma cirurgia ambulatorial, é uma cirurgia mais séria, né? Geralmente não, é com sedação geral. Então, é feito por um cirurgião dentista, bucomaxilofacial, em nível hospitalar, né? Não é feito aqui dentro da clínica. A gente recebe o paciente, faz toda a avaliação. Existe o tratamento ortodôntico prévio, né? Então, vai passar pela doutora Luíse antes para tratar com um aparelho, e daí a gente encaminha para o bucomaxilo para fazer a parte cirúrgica, né? Essa semana eu recebi uma paciente com dentes a mais, que a gente chama supranumerários, né? Ela tinha 2 ali também, caso cirúrgico. Dependendo da localização, é feito aqui no consultório, muito tranquilo, o doutor William que faz essa parte, ou também vem um bucomaxilo para fazer aqui com a gente, né? Mas a maioria dos pacientes que entram aqui
vão sair com alguma solução ou pelo menos com algum encaminhamento. Muito legal. Eu já tinha visto essa cirurgia de diminuição dessa. Uhum. Meu Deus, é um procedimento realmente muito difícil. A recuperação, O né? pós-operatório é ruim. Pós-operatório, porque não dá Pós-operatório pra é ruim. comer e não dá pra mexer. Você É não muito abre a complexo. boca durante um período, né? Você vai estar amarrado, você tá com o aparelho ortodôntico, você vai estar amarrado, você vai comer tudo pelo ladinho da boca, canudinho. Então, a recuperação é muito mais lenta, né? Existem casos mais leves que alguns profissionais tentam fazer compensação, né? Compensar com ortodontia, tentar encaixar melhor a mordida. Tem paciente que às vezes não quer fazer cirurgia, então a gente Sim. tenta compensar. Só que tem caso que não tem como. Não tem como. Que não tem como. A gente não adianta nem falar para o paciente que vai tentar compensar, porque não existe. Né? Às vezes é uma discrepância muito grande, não tem como fazer uma compensação, é realmente cirúrgico, né? Só que a gente sempre trata o paciente de forma a deixar ele mais tranquilo possível. É uma cirurgia tranquila, a recuperação é chata, mas é algo que depois traz um benefício para o paciente. Estética facial melhora, encaixe de mordida, mastigação, questão de dor, porque a gente acaba sobrecarregando um pouco a nossa articulação. Então, isso é só benefício, né? Coisas que é muito tradicional e as pessoas não acham que tem que ser tratadas com dentistas, que é a questão de. Meu filho tinha muito isso antes dele colocar aparelho. Ele dormia e ficava assim. Ficava apertando. O tempo inteiro. Eu sei que isso tem um nome, não me lembro. Mas eu queria que você pudesse falar sobre isso, né? Porque às vezes as pessoas estão em casa, estão convivendo com isso uma vida inteira e acham que não é caso de tratamento. Tá. O bruxismo ou apertamento, né? Ele pode ser muito prejudicial para alguns pacientes, mas em crianças, às vezes isso é normal, né? A nossa boca, quando a gente sofre muitas alterações, ela tende a tentar se adaptar. Né? Então, crianças em período de troca de dentição, tá perdendo um dentinho, o outro tá mole. Então, o nosso corpinho, o crescimento deles, tá fazendo um pouquinho dessa movimentação, não vai causar nenhum problema, isso é fisiológico. Então, a gente vai só acompanhando. Eu percebi que meu filho tá queixando de muita dor, eu percebi desgaste em dente, eu percebi fratura, opa, sinal de alerta. Tá? Não, eu só escuto que de vez em quando ele dá uma rangidinha, não é todos os dias, não é sempre. Pode ser fisiológico. Agora, sempre ficar de olho nos detalhes, né? Quebrou um dente dele, mas ele não estava comendo, não tinha restauração, ou tá desgastando. Opa, existe uma coisa a ser avaliada aí. Aí a gente vai atrás de um bruxismo, alguma coisa assim. Em pacientes adultos, isso pode ter muito a ver com o estresse. Né? A nossa rotina hoje é muito corrida, a gente dorme já pensando em tudo que a gente tem para fazer amanhã. E então isso pode causar sérios problemas, né? O desgaste pode ser tanto a ponto de diminuir a altura da mordida desse paciente e impossibilitar uma reabilitação. Ou a gente tem que fazer uma reabilitação em todos os dentes para a gente poder repor um. Né? Então, essa questão do bruxismo, hoje eu percebo muito mais em pacientes mais jovens, né? Questão de tensionamento ali da musculatura. A gente pode tratar com placas, com acompanhamento. Existem especialistas em disfunção da ATM, né? Então, a gente pode contratar esse tipo de profissional. Às vezes, um botox terapêutico. O botox não serve só para estética. Ele pode ajudar em questões de bruxismo severo, porque dele tira um pouco da atividade muscular ali da região, relaxa e diminui esse apertamento, o ranger dos dentes dos pacientes, né? Então, mas todo caso tem que ser avaliado individualmente. Às vezes é muita falta de dente, às vezes é um desalinhamento muito grande, às vezes é um problema articular. Então, assim, existem diversos tratamentos para um único nome de problema, digamos assim. Você falou sobre a falta de dente. Tem muita gente que foi perdendo dente ao longo da vida e na época não podia fazer o implante e falou assim: mas eu consigo viver sem esse dente aqui, né? Não tá fazendo. Parece que nem tá fazendo tanta falta assim, mas eu queria que você, como profissional, falasse sobre todos os problemas que pode decorrer de uma pessoa perder o dente e não repor. Vários. A gente pode ter uma modificação grande de mordida, né? Os nossos dentes, eles sempre vão procurar contato. Então, se eu perdi o dente de baixo, o de cima que ficava tocando, ele vai tender a procurar contato. Então, às vezes o paciente fala, nossa, meu dente desceu do nada. Não desceu do nada, desceu porque não tinha um antagonista, não tinha o de baixo, né? Às vezes acaba perdendo, inclusive, o de cima, porque essa extrusão expõe regiões do dente, a gente não consegue reabilitar. Às vezes gera uma contaminação, o dente fica mole, a gente acaba tendo que tirar o dente de cima, porque tinha perdido de baixo.
e não repôs. Inclinações dentárias, pela mesma questão, o contato entre os dentes, eu tirei esse, o outro tende a dar uma inclinada, tentar compensar esse espaço, fechar ali a região. Excesso de força mastigatória em um dente só, por exemplo, a gente tem 4 dentes atrás para mastigar. O paciente perdeu todos de um lado, tem só o outro. Poxa, eu tô voltando com dor, eu mastigo, ou à noite eu acordo, tá doendo só esse lado. Sobrecarga mastigatória, né? Fratura dos outros dentes, porque a gente tá usando dentes que não são feitos para mastigação efetiva, é feito ali para cortar o alimento, para rasgar, como são os da frente. A gente joga para frente, quebra o dente. Aí fica todo trincado, sabe? Então, assim, existem diversos problemas de você não repor ali, inclusive perda óssea, né? O nosso osso, ele se mantém naquela região porque existe um motivo dele estar ali, tem um dente ali. Tu tirou, ele não tem função, começa a reabsorver, começa a perder. Por isso que muitas pessoas, depois de longos períodos sem dente, precisam fazer enxerto ósseo, por exemplo, né? Não consegue nem fazer um implante sem fazer um Sem fazer um enxerto ósseo, porque perdeu há tanto tempo, esse osso vai remodelando, ele vai perdendo função, ele vai subindo ou descendo, se for na mandíbula, e a gente acaba tendo que repor osso ali. Antigamente, extrair dente era muito mais comum, né? Você ia lá no dentista, se tivesse passado um pouquinho do caso, tivesse tentado fazer o canal, não deu. Às vezes nem tentava um canal. Às vezes nem tentava, porque o canal era mais caro do que extrair um dente também. A gente entende que o acesso à odontologia ficou muito mais fácil nos últimos anos. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, até pelos meios de pagamento e tudo mais, foi se facilitando muito mais. Mas antigamente tá muito ruim, tira, né? Como que a odontologia vem tratando isso nesses últimos anos? Eu vejo a odontologia agora muito mais curativa, né? A gente sempre vai tentar ser o mais conservador possível, né? A gente tem na endodontia, que é o tratamento de canal, também tem muita tecnologia agora associada. Tem microscopia, que a gente consegue ampliar lá, não sei quantas vezes, o dente. Então, assim, a magnificação desse tipo de área faz com que a gente consiga salvar muito mais do que tirar, né? É muito comum a gente pegar pacientes ali entre 75, 80 anos que usam prótese desde os 15. Meu Deus! A minha avó é uma situação dessas. A minha avó, com 15, 16 anos, tirou todos os dentes de cima e colocou uma prótese. Porque daí, não vai incomodar, né? Hoje em dia, não. Antigamente era muito comum, né? O tratamento de canal era muito mais caro, era inacessível, era muito mais difícil, morava muito longe, não tinha dente em todos os lugares. Tem que fazer, quando você tá no processo de canal, você tem que fazer o curativo todo dia, pelo menos eu me lembro quando eu fiz, era todo dia. Antes era assim, mais sessões, né? Era assim, 3, 4 sessões para tratar um dente. Hoje em dia, com a endodontia mecanizada, uma sessão de 1 hora e meia, tu tá com isso resolvido. Olha só. Né? Então, esse é outro fator que a tecnologia nos ajuda, né? Existem motores de endodontia, antigamente era tudo manual, aquela liminha, o dentista demorava um monte. Existem medicações que a gente coloca ali dentro. Então, assim, virou muito mais fácil você manter um dente, né? E é sempre muito mais benéfico. Os pacientes vêm com esse pensamento de que não vale a pena tratar. Tá doendo, tira. Não, é seu dente. Nada, nunca vai ser tão bom quanto o teu dente. O implante, ele é ótimo, ele é padrão ouro para reabilitação quando você não tem, né? Quando não tem mais jeito. Mas se tem como tratar um canal, colocar uma prótese ali em cima, um pino, uma coroa, se precisar retratar o canal, a gente tenta mais uma vez, porque nada vai se comparar a ter o que é teu na tua boca. Muito bom, doutor. Eu acredito que a gente tirou muitas dúvidas. Eu acho que para a gente poder ir caminhando para o final, eu acho que a gente precisa falar sobre as condições de pagamento, né? O que a Essens oferece? Porque a gente sabe que quando a pessoa vem, às vezes ela vem achando que é uma coisinha simples. E no diagnóstico, né, ali no planejamento, na avaliação, ela começa a descobrir que talvez ela vai demorar mais tempo nesse procedimento odontológico e que às vezes vai fugir um pouquinho daquilo que ela tinha se planejado. Como que a Essens hoje trabalha em relação a isso? A gente sempre vai tentar se adequar à realidade do paciente, né? A gente sabe que nem tudo que a gente vê na primeira avaliação e que a gente propõe é o que o paciente vai conseguir fazer financeiramente, né? Então, se a gente conseguir tudo, excelente. Se não, a gente sempre vai sentar numa conversa super franca com os pacientes para segregar esse orçamento. O que é mais prioridade? O que a gente precisa fazer primeiro, né? Quanto você consegue pagar?
O que você consegue fazer agora? E dentro do que o paciente pode, a gente oferece as nossas condições. Seja um desconto à vista, seja um parcelamento no boleto, seja um parcelamento no cartão de crédito, seja misturar formas de pagamento, porque também é uma possibilidade. Ah, eu quero dar entrada, mas eu quero parcelar a minha entrada no cartão de crédito. Tudo bem. Ah, posso fazer o restante do boleto? Pode. A gente sempre vai tentar adequar de acordo com a realidade do paciente, para que o paciente não deixe de fazer. Porque a gente entende que o desejo existe, mas nem sempre a possibilidade tem, né? Então, a gente sempre vai tentar conversar com o paciente, porque a gente não quer que ele vá embora sem fazer. Eu quero que ele trate, eu quero que ele se cuide, né? Então, eu posso, às vezes, tentar facilitar um pouquinho, dar uma ajudada, né? Então, a gente sempre, todo paciente que vem, ele pode ter a certeza de que a gente vai tentar adequar o plano de tratamento e as condições financeiras de acordo com a realidade dele. Muito bom, doutora. E para a gente poder realmente finalizar aqui, eu queria que você pudesse deixar um recado para quem ainda não veio conhecer a Essenza, explicar como que é esse primeiro atendimento, esse acolhimento do paciente, para que ele possa pelo menos vir conhecer. Exatamente. Não vai se arrepender de vir conhecer a gente. A nossa equipe está sempre à disposição para conversar com os pacientes, tira dúvida pelo WhatsApp. A gente tem muito paciente que às vezes tem dúvida, quer foto antes, então não se limitem de perguntar. Querem chamar no WhatsApp? Pergunta. Ah, eu quero que a doutora me mande um áudio. Tudo bem, eu mando o áudio para vocês, a gente conversa. Os nossos especialistas ajudam, tiram as dúvidas também pelo WhatsApp. Nada vai substituir uma avaliação, né? Mas venham aqui, conheçam a clínica, tomem um café com a gente, vamos discutir o teu caso. Eu mostro sempre os exames, a gente é muito franco, né? Então vamos conversar, vamos adequar, percam o medo do dentista, né? A gente sabe que sempre foi muito assustador, o barulhinho do motorzinho, como os pacientes dizem, não é algo que a gente gosta, o ambiente já deixa um pouco mais tenso, mas venham sem medo, venham tranquilos, vocês vão ser muito bem recebidos, a nossa recepção é muito tranquila, vocês vão fazer radiografias aqui com a nossa SB, com a Mari, que também é super receptiva, e depois na avaliação, tirem todas as dúvidas, conversem, não tenham vergonha, né? Eu sempre falo para os pacientes, o ambiente de um consultório, ele é sem julgamentos. Não existe um julgamento ali, existe uma pessoa que quer ser tratada, né? Então, às vezes o paciente se trava, eu não vou falar quanto tempo eu não faço, quanto tempo eu não fiz. Falem, se abram, né? A gente está aqui para ajudar. Então, ali, vocês podem ter certeza que a partir do momento que vocês entrarem aqui, vocês não serão julgados, vocês serão cuidados da forma mais humana possível. Ai, muito bom, adorei nosso bate-papo. Tenho certeza que esclareceu muitas das dúvidas de todo mundo que vai aqui nos assistir. E agora que a gente já deixou um recado para os pacientes de Balneário Camboriú, eu queria que você pudesse falar para os profissionais da odonto, né? Às vezes vai ter aquele dentista que está nos ouvindo e ele está lá no norte do Brasil, porque a gente tem gente que nos assiste lá. Nós temos pessoas que nos assistem lá no Nordeste, nós temos pessoas que nos assistem no Centro-Oeste. E às vezes é uma galera que tá querendo dar um passo a mais na odontologia, mas ainda tá com medo também de investir, de buscar parceiros, né? Porque eu entendo que um grupo aqui se uniu para poder fazer isso aqui acontecer. E às vezes tem gente que tá lá, até tem essas pessoas, mas ainda tá com medo. Então eu queria também que você pudesse deixar, porque a maioria dos nossos pessoas que nos assistem são empresários ou estão querendo empreender. E eu acho que vocês deram um passo gigante aqui na Essenza que pode ajudar outros profissionais também. Queria que você pudesse falar com eles. É natural a gente ter medo, né? O novo assusta um pouco, a gente tem ali a crise de ansiedade, a gente fica com medo. Para mim, uma das principais dificuldades foi fazer o que a gente tá fazendo hoje, né? Foi eu conversar, eu me expor, eu colocar a cara mesmo de frente a isso, porque eu tinha uma trava muito grande, né? Todo o medo do negócio, meu Deus, se não der certo, né? E se não, a gente sempre fica com e se der errado? E se não der certo? E se acontecer? E se der certo? E se der tudo bem? E se a gente conseguir realmente? E se o nosso negócio for um modelo para outras pessoas, sabe? Então, acho que a gente tem que começar a ver mais um lado positivo. Vão existir momentos ruins. Sempre, em qualquer área da nossa vida, vai ter questões que vão deixar a gente com medo. Às vezes, a gente vai precisar dar um passo para trás. A gente vai precisar parar um pouco, reorganizar para voltar ativa, e isso é super normal, né? No começo a gente fica às vezes chateado, pensa, poxa, será que eu fiz o certo? Né? Será que eu devia ter feito? Por que eu insisti? E não é assim, né? É sempre ver, tipo, é um aprendizado. Travou hoje, mas
O que eu posso construir para isso melhorar para amanhã? Então, eu entendo o medo, eu entendo a preocupação, mas como dentista e como pessoa que quer cuidar, eu digo que para não desistir. Não, porque isso vale muito a pena. A odontologia, ela é linda, ela é muito difícil, sim, né? A gente tem que se aperfeiçoar muito, a gente tem que estudar muito, a gente investe muito na nossa profissão. Quem é dentista sabe o quanto gastou na faculdade, em pós-graduação, nos cursos que a gente faz, mas isso tudo vale a pena. Agregar conhecimento, ter uma equipe do teu lado, que seja firme, né? Que saiba o que está fazendo, que seja cuidadoso, seguro, que trabalhe de uma forma correta, faz toda a diferença. Então, se aliar de boas pessoas, ter pessoas do teu lado que te apoiem, que são tão profissionais quanto você, faz o processo ser muito mais leve, muito mais tranquilo. Muito bom. E, doutora, nesse processo de empreender, né? Vamos falar sobre as áreas do empreendedorismo, porque tem comercial, administrativa e tem o operacional. Dentro disso tudo, quais foram os maiores desafios que vocês encontraram aqui? Poxa. Acho que a questão do início, assim, captação de paciente, né, de entender o público, né, Balneário Camboriú é grande, tem muito dentista aqui, né, e essa questão do que vai diferenciar a gente dos outros é o que a gente focou muito desde o começo para a gente trazer o nosso perfil de paciente, né, por que o paciente vai escolher ficar aqui dentro? Porque eles não vêm, a gente não é a primeira avaliação, a gente não vai ser a última avaliação, isso não acontece, o paciente pesquisa muito, né, só que a gente tem que pensar em algo por quê? O porquê que ele vai continuar, né? Ah, porque ele gostou do dentista, porque ele quer uma boa estrutura, porque ele quer conforto. Então, acho que isso foi a nossa maior preocupação no começo, né? Foi trazer esse pessoal e conseguir mantê-los aqui dentro. E graças a Deus funcionou, né? A gente conseguiu mostrar valor do que a gente faz para o paciente. Da parte comercial, por ter muito dentista aqui também, eu acho que é uma dificuldade, assim, sabe? Organização de forma de pagamento, aqui tem muita franquia, né? Então, a gente tem clínicas que a gente disputam muito a questão de preço mesmo, né? Só que a gente bate muito na tecla de qualidade. Então, o que eu entrego não tem como ser por um valor menor, não tem como ser de uma forma diferente, porque a qualidade do que eu tô entregando é superior do que tá ali fora. Mas acho que foi mais ou menos isso. Eu acredito que é uma dificuldade da grande maioria dos empresários estabelecer o setor comercial, fazer com que ele rode bonitinho, entender o perfil do cliente, porque no início a gente quer atender todo mundo, né? Eu só quero atender, eu preciso de gente, eu quero paciente aqui dentro. Mas não é para todo mundo realmente. Então a gente entende que não é todo mundo que vai ser tratado aqui, mas aquela pessoa que for tratada aqui, ela volta e aí ela traz a família toda e aí ela vira um ciclo, né? A indicação e o boca a boca é o maior tráfego pago de pacientes, assim, né? É o que a gente consegue gerar mais leads, digamos assim. Porque é a indicação de um amigo que veio e gostou do atendimento, da amiga que fez e ficou bonito. Então, assim, a gente tem o nosso maior fluxo hoje é indicação. Muito bom. Então, trabalhe indicação dos seus pacientes aí, viu? Se você tá com essa dificuldade também, você pegou aqui com a doutora que eles fomentaram isso e incentivam isso. Sim, então, cria um método interna, também, né? Cria um método de campanha interna para você conseguir essas indicações. Não deixa ele sair daqui sem te avaliar no Google, pelo amor de Deus. Isso é muito foi uma importante. Coisa que todo mundo ficou em cima no começo, o nosso pessoal do social media, tudo. Pede avaliação, cadê os pacientes? Vocês não estão pedindo avaliação. Gravar depoimento, né? Prova social. Os pacientes que procuram eles querem saber das outras pessoas. Eles não querem só me escutar falando que aqui é bom, porque é claro que eu vou falar que aqui é bom. Eles querem escutar pessoas reais. Quem viveu a experiência aqui dentro, se realmente aquilo foi bom. Então, para quem está começando, eu acho que prova social é o principal de rede social. Foto de caso pode ser uma besteira. Eu fiz só uma restauração. Gente, pro teu paciente, aquilo é, nossa, que restauração bonita. Nem parece que tem uma resina, né? Foto com o paciente, foto da clínica, isso faz muita diferença. É isso aí, faça ele se sentir em casa, mesmo à distância. Exatamente. Né? Eu sempre digo isso para as pessoas que nos procuram para criar conteúdo. Faça as pessoas se sentirem próximas de você, mesmo que elas estejam a milhares de quilômetros. É isso que vai fazer com que ele sinta desejo de falar assim, não, eu não posso fazer agora. Mas quando eu for fazer... Quero com tal pessoa. É lá. Né? Criar conexão com o teu paciente antes mesmo.
dele chegar na clínica. Doutora, muito obrigada pela sua disposição, por abrir as portas da clínica. Obrigada a você que ficou aí até o final desse podcast, que viu todas essas coisas que a gente falou aqui. Foi muito interessante, mas eu também acredito que foi muito esclarecedor para você tanto conhecer um pouquinho do trabalho que eles desenvolvem aqui, porque foi só um pouquinho também que deu pra gente explanar, tem muito mais coisa, e saber que você tem aqui um lugar onde você pode confiar, onde você pode vir tranquilo, entregar realmente aquilo que você precisa, que você vai ser bem acolhido. E eu queria que você pudesse deixar os canais de atendimento, onde que a galera encontra a Essenza. Primeiramente, eu quero te agradecer por vocês terem vindo até aqui, terem dado essa oportunidade para a Essenza. Vocês são sempre muito bem-vindos. Convidar o pessoal que está assistindo, se for daqui da região, venham conhecer a Essenza. Nós estamos aqui na Avenida do Estado, em Balneário Camboriú. Vocês podem entrar em contato com a gente pelo Instagram, tem um link na bio do nosso WhatsApp. E eu vou pedir para a Renata também deixar o nosso WhatsApp aqui anotadinho. É isso aí. Então, ó, chama e marca, agenda, né? Agenda aí que você vai vir aqui, vai fazer uma avaliação. A partir dessa avaliação, você vai pelo menos ter um direcionamento de saber o que você precisa fazer. Dei o primeiro passo. É isso aí. Tchau, até mais no nosso próximo Você Pode. Eu espero você, viu?